Você ouve a palavra disciplina e alguma coisa dentro de você já se fecha, porque junto com ela vem a imagem do banho gelado, do despertador às 5 da manhã, da planilha e daquela voz cobrando que você se esforce mais. Você quer tudo que a disciplina entrega, mas foge dela toda vez que ela chega perto e foge com razão, do jeito que ela foi te vendida. Só que, e se você estiver correndo de uma versão da disciplina que nem é a verdadeira? Nos próximos minutos, você vai entender de onde essa palavra veio e por que ela chegou até você com o significado trocado, e só isso já tira um peso grande das suas costas. Você vai parar de se culpar por não aguentar coisas que ninguém deveria ter que aguentar e vai sair daqui com um jeito prático de construir disciplina que não exige que você vire outra pessoa nem que acorde antes do sol. Se você quer uma vida mais firme, mais no seu controle, sem viver se punindo para chegar lá, já deixa o like e se inscreve no canal para evoluir comigo, porque aqui a gente constrói de um jeito que dá para sustentar e não se cobra até quebrar. Bora! A crença que quase todo mundo carrega é que disciplina é punição. É se forçar, é apertar os dentes, é ser duro consigo mesmo, é fazer aquilo que você odeia justamente porque você odeia. E olha, essa crença parece certíssima, porque tudo que você vê confirma ela. Você abre o celular e tem gente acordando às 4 da manhã no escuro, tem atleta chorando no fim do treino, tem frase dizendo que a dor de hoje é o preço do orgulho de amanhã. Cresceu todo mundo ouvindo que criança sem disciplina é criança mal criada e que disciplinar alguém é castigar. A palavra virou sinônimo de sofrimento aceito de bom grado, e quem não aguenta o sofrimento, pelo visto, não merece o resultado. Só que essa conta não fecha. Se disciplina fosse mesmo a capacidade de aguentar dor, quem sofre mais seria a pessoa mais disciplinada do mundo, e você sabe que não é assim que funciona. Olha as pessoas que você conhece que realmente mantêm as coisas ao longo do tempo. Aquelas que treinam há 8 anos, que estudam todo dia, que tocam um instrumento desde sempre. Elas não parecem estar num campo de batalha. Elas parecem calmas, fazem aquilo sem drama. E algumas até acham engraçado quando você diz que admira a força de vontade delas. Enquanto isso, o método do sofrimento costuma durar umas 2 semanas, porque ele só funciona enquanto você está com raiva de si mesmo. E raiva cansa, raiva passa. Um jeito de viver que precisa que você se odeie para continuar de pé não é bem um método, é um acordo que se desfaz assim que a raiva acaba. E é por isso que você já se viu recomeçando a mesma coisa em janeiro, em março e em setembro. E quase ninguém para conferir de onde essa palavra veio, o que é uma pena, porque está tudo escrito em qualquer dicionário que conta a história das palavras. Disciplina vem do latim, e lá ela queria dizer instrução dada, ensino, aprendizado, conhecimento. Ela nasce de discípulos, que quer dizer aluno, estudante, a mesma raiz de discípulo. O sentido de castigo é muito posterior, apareceu lá por volta do ano 1200, com a ideia de punição para efeito de correção, e mais tarde, pelo meio do século XIV, a palavra ganhou também o sentido de sistema de regras. Ou seja, ela levou 1000 anos para virar castigo. E o pior é que foi essa segunda metade que chegou inteira até você, enquanto a primeira ficou pelo caminho. Mas você nem precisa de dicionário nem de livro de história para sentir isso, porque você já viveu essa diferença na pele. Pensa em qualquer coisa que você aprendeu de verdade na vida: dirigir, cozinhar, jogar alguma coisa, usar um programa no trabalho. No começo era desajeitado, você errava, prestava atenção em cada detalhe. E um tempo depois ficou automático, a ponto de você fazer conversando com outra pessoa. Ninguém te disciplinou para isso acontecer. Você simplesmente repetiu até ficar fácil. Isso é exatamente o que a palavra queria dizer antes de alguém colar castigo nela. E o que ninguém quer ouvir não é que você precisa se esforçar mais, porque se esforçar você já sabe. Você já tentou várias vezes, e algumas dessas tentativas te custaram meses da sua vida. O desconforto de verdade é olhar para trás e perceber que boa parte desse sofrimento foi à toa, que você não estava construindo nada, estava só se punindo por não ser um tipo de pessoa que nem existe. É bem mais confortável acreditar que faltou garra do que aceitar que o esforço estava sendo jogado no lugar errado. Só que aceitar isso é o que abre a porta, porque no minuto em que você para de se tratar como preso e começa a se tratar como aluno, o jogo inteiro muda de regra. Então vamos ao prático, porque toda aula boa segue mais ou menos o mesmo desenho. E é isso que você vai copiar para qualquer coisa que queira manter. Passo 1. Encontra o nível em que você ainda acerta.
Repara na pergunta que você anda fazendo para si mesmo, que é por que eu não consigo me forçar a fazer isso? Troca ela por outra, em que nível disso aqui eu ainda dou conta com folga? Ninguém entra numa aula de natação sendo jogado na parte funda e depois é chamado de fraco por engolir água. Isso não é sobre fazer algo minúsculo por fazer. É sobre encontrar a dificuldade certa, aquela em que você erra pouco e ainda assim sente que fez alguma coisa. Um jeito honesto de achar esse nível é lembrar da última vez que você manteve algum hábito por mais de 2 ou 3 semanas sem sofrer e começar perto dali, não muito acima. Se você não consegue nem imaginar isso, começa por onde a resposta para a pergunta você faria isso hoje mesmo, cansado seja um sim, tranquilo. Na prática, isso costuma parecer decepcionante no começo, e é aí que a maioria abandona a ideia. Você queria 1 hora de academia 5 vezes por semana, e o seu nível de acerto hoje talvez seja 20 minutos 3 vezes. Você queria estudar 2 horas por noite, e o seu nível talvez seja meia hora antes de dormir. Não é que o pequeno seja mágico, é que aprender qualquer coisa exige uma dose que você consiga repetir, e dose que você não repete não ensina nada, só machuca. Passo 2. Monta uma grade de aula, que é só uma forma bonita de dizer que essa coisa precisa ter hora marcada. Nenhuma escola do mundo funcionaria se a aula fosse quando der, e com você não é diferente, porque o que não tem hora entra na fila atrás de tudo e nunca chega à vez. Escolhe um momento do dia em que a sua vida de verdade tem esse espaço, e não um momento em que você gostaria de ser uma pessoa melhor, que são coisas bem diferentes. Se o seu dia termina às 9 da noite completamente arrastado, marcar a aula para as 10 é enganação, e você vai chamar de falta de disciplina o que foi só uma grade impossível. Passo 3. Mede repetição e não intensidade. Nenhum aluno é avaliado pelo dia em que ele virou a noite estudando, ele é avaliado pelo tanto de aula que assistiu ao longo do semestre. Então para de contar quanto você aguentou e começa a contar quantas vezes você voltou. Se você foi 3 vezes na semana passada e 4 nesta, você está aprendendo, mesmo que cada vez tenha sido curta. Ninguém aprende um idioma numa maratona de 12 horas e some por 1 mês. Aprende quem abre o material quase todo dia por um tempo que nem parece grande coisa. Passo 4. Sobe de nível devagar. E só quando o nível atual já ficou fácil. Esse é o passo que quase todo mundo pula. Porque assim que sente um gostinho de progresso, quer dobrar tudo na hora. Se ainda custa, você não está pronto para subir. E isso não é fraqueza. É currículo. É a ordem natural em que as coisas são aprendidas. Aumenta pouco de cada vez, do tamanho que você quase não sente. E se você subiu, tentou por uns dias e desandou, desce um degrau sem transformar isso num julgamento moral. Porque professor nenhum reprova o aluno por ele ter tentado uma matéria adiantada. Passo 5. Trata o erro como erro de aluno. Quando você falha um dia, e você vai falhar, um professor bom não te expulsa da sala. Ele corrige e continua a aula. Então, em vez de passar a noite se xingando, faz a pergunta que qualquer professor faria. O que atrapalhou aqui? Foi cansaço. Foi horário ruim. Foi você ter marcado uma coisa grande demais. Foi um dia atípico que nem vai se repetir. Anota mentalmente e ajusta uma coisa só para a próxima vez. E cuidado com aquele impulso de compensar no dia seguinte fazendo o dobro, porque isso não é recuperação, é castigo disfarçado de esforço. E ele quase sempre termina com você desistindo por completo. Passo 6. Dá nota de presença, não de desempenho. Marca de algum jeito simples o dia em que você apareceu, num caderninho, no calendário do celular, tanto faz. E conta como presença mesmo a versão fraca do dia, aquela que você fez com metade da vontade e metade do tempo. O aluno que aparece quase todo dia e faz meia aula, aprende muito mais que o aluno genial que aparece 1 vez por mês. Você vai perceber uma coisa curiosa quando começar a contar presença, que os dias fracos são justamente os que seguram a corrente inteira de pé, porque eles impedem que a sequência quebre e que você tenha que recomeçar do zero pela 10ª vez. Passo 7. De tempo em tempo, você senta e olha o próprio boletim. Marca no calendário uma parada a cada 2 semanas, 5 minutos, sem cerimônia, e olha o registro de presença que você vem juntando para tomar uma decisão entre 3. Ou você sobe um degrau, ou você mantém como está, ou você desce um pouco porque a vida ficou mais cheia neste período. Isso muda completamente a natureza da conversa que você tem consigo mesmo, porque você deixa de julgar o seu caráter e passa a ajustar um plano de estudo, que é uma tarefa técnica, fria, sem culpa nenhuma envolvida.
E se numa dessas paradas você perceber que passou 2 semanas inteiras sem aparecer, também não vir a tribunal, você só reconhece que o nível estava alto demais ou que a grade não cabia na sua vida e recomeça um degrau abaixo, que é o que qualquer professor faria com um aluno que travou. E antes que venha aquela objeção na sua cabeça, sim, existem pessoas que treinam feito loucas, que aguentam rotinas duríssimas e elas são reais. Só que o que você vê no vídeo é a aula número 3000 daquela pessoa, não o primeiro dia dela. Aquele nível de exigência é o resultado de anos de repetição que deixaram fácil o que para você ainda é impossível. E ninguém filma a parte lenta. Quando você tenta copiar o nível avançado de alguém sem ter feito o caminho, você não está sendo mais disciplinado que essa pessoa. Você está pulando a matéria, e pular matéria não termina bem em nenhuma escola do mundo. Tem também aquela reclamação de que esse jeito de fazer é devagar demais, e eu entendo o incômodo porque ninguém quer ouvir que vai demorar. Só que compara com a alternativa real, que não é a versão intensa dando certo, é a versão intensa que você já tentou umas 5 vezes e que dura 11 dias antes de sumir por 6 meses. Se você somar o que essas tentativas todas produziram, o resultado costuma ser bem perto de 0, porque cada uma delas começa de novo do começo. 1 ano de alguém que aparece 3 vezes por semana num nível modesto passa longe de 1 ano de alguém que se destrói em janeiro e não toca no assunto até o próximo janeiro. E essa é uma conta que qualquer pessoa consegue fazer de cabeça. Seja honesto com o processo também. Vai ter semana em que a vida atravessa, em que você fica doente, em que o trabalho engole o dia e a sequência quebra. Isso vai acontecer com você como acontece com todo mundo. E não significa que você voltou para a estaca 0, significa que faltou aula. Aluno que faltou volta na aula seguinte, ele não rasga a matrícula. E olha, isso não é rápido. Você não vira outra pessoa em 21 dias. Mas se você mantiver esse jeito de aluno por uns poucos meses, você vai olhar para trás e perceber que está fazendo com naturalidade coisas que antes exigiam uma negociação interna gigante. E tem uma verdade maior aqui, que vai muito além de treino e de rotina. Boa parte das coisas que você chama de falha de caráter na sua vida é só falta de aula. Você não é uma pessoa fraca. Você é alguém que foi colocado numa turma avançada sem nunca ter feito a básica, apanhou e concluiu que o problema era você. A palavra que hoje te dá aperto no peito nasceu significando ensino e aprendizado. Ganhou o sentido de castigo no meio do caminho e a gente herdou essa segunda versão sem nunca conferir de onde ela veio. Quando você devolve para a disciplina o sentido original dela, você para de se perguntar quanto ainda consegue aguentar e passa a se perguntar o que ainda precisa aprender. E essa segunda pergunta, diferente da primeira, sempre tem uma resposta prática, porque sempre existe um nível mais embaixo em que você consegue começar hoje mesmo. Agora me conta aqui nos comentários, qual foi a coisa que você desistiu na vida achando que não tinha disciplina para ela? Escreve aí, porque eu tenho quase certeza de que você só entrou na turma errada. Se isso aqui fez sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal que a gente continua construindo isso junto no próximo vídeo.